E aí, galera do GoRN, olá para todo mundo. Meu nome é Alisson Show, eu sou diretor executivo do escritório de Fortaleza da Gameplan. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o tópico de acessibilidade e por que ele é tão importante dentro do desenvolvimento de jogos. Comigo hoje a gente tem duas pessoas incríveis da nossa equipe de desenvolvimento. A Lona Russo, a nossa UX designer e especialista em acessibilidade, e o Bruno Oliveira, que é um dos nossos programadores e uma pessoa que está extremamente engajada e trabalhando com a parte de implementação de acessibilidade dentro dos nossos projetos. Então, a gente vai ter uma conversa bem legal, a gente espera que seja bastante produtivo, discutindo principalmente pontos da acessibilidade que são relevantes para os desenvolvedores, que são relevantes para os produtos que a gente cria e por que isso é um tópico tão em voga ultimamente e um tópico que a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente trata. Bom, então, Lô, se quiser se apresentar, Bruna. Então vamos lá, né? Oi, gente, eu sou, né, já fui introduzida aí, meu nome é Loana. Eu sou UX, né, da empresa. Eu também, teoricamente, sou especialista em acessibilidade, mas mais porque eu já venho trabalhando nessa área de acessibilidade desde da minha formação, né? Eu sou formada em sistemas de mídias digitais aqui pela UFC. Então, eu meio que sou essa pessoa que já tinha alguns conhecimentos na área, mas que agora estou muito feliz em compartilhar os conhecimentos que eu já tinha e construir mais conhecimento com os meus coleguinhas. Legal. Bruno? Bom, e aí, galera? Bom, como o Alisson já falou, meu nome é Bruno. Eu estou na área de programação já há alguns anos e, ao longo do tempo, eu fui notando que a acessibilidade era algo muito importante, muito essencial, e é sempre algo muito... costuma ser desafiante aplicar, mas é sempre recompensador. Então, é muito bom trabalhar em uma equipe que está se importando com isso e que está sempre planejando seus produtos já com isso em mente, porque isso também facilita na hora de implementar, quando a gente tem essas coisas em mente. Então, e aí eu estou bem animado para a gente ter essa conversa sobre acessibilidade. Legal. Já começando, acho que com a primeira pergunta, que, enfim, ela é muito óbvia, mas ao mesmo tempo é interessante, porque eu acho que a gente consegue se aprofundar bastante a partir dela. Mas o que é exatamente acessibilidade em jogos? Então, a gente pensa, acessibilidade no geral, a gente convive com vários aspectos acessíveis e não acessíveis na nossa rotina. Mas o que é especificamente acessibilidade em jogos? Quando a gente fala de jogos acessíveis ou quando a gente fala de que jogos não são acessíveis, o que a gente está querendo dizer com isso? Eu acho que a gente tem que começar falando sobre a questão do que é acessibilidade, né? Essa definição da palavra acessibilidade. E, para mim, uma das melhores definições, ela vem de um decreto do governo, né? O governo tem várias questões que tratam sobre a necessidade de acessibilidade, o que é deficiência e tudo mais. E eu acho muito interessante que eles falam que a gente pensa muito nessa questão, né, acessibilidade, deficiência, e eles falam muito sobre como a deficiência, ela não é algo que ela é inerente à pessoa, sabe? Não é que eu sou uma pessoa deficiente, não. A deficiência, ela se cria muito, assim, quando eu tento interagir com algo e eu não consigo por causa de alguma coisa daquele, seja do espaço, do aplicativo, o que quer que eu esteja interagindo. Então, é importante que a gente pense essa questão da acessibilidade, que ela não é porque a pessoa ela é surda ou porque a pessoa é cega. Não, a acessibilidade, ela tem que ela perpassa por várias coisas do nosso, né, como é que eu posso dizer, do nosso mundo, assim, da nossa vida. Então, eu posso hoje quebrar um braço e para mim vai ficar difícil interagir com algumas coisas que eu preciso dos dois braços para me movimentar e tudo mais. Então, e dentro dos jogos a gente tem isso pensado para um ambiente que ele é muito diverso, né? Os jogos eles abrangem muitas coisas, eles têm toda essa questão do áudio, do visual, da interação, de eu ter que interagir com aquele ambiente para poder me valer de tudo que ele tem. Então, a acessibilidade em jogos, ela é muito diversa por causa disso, assim, é difícil a gente ter, inclusive, um jogo que abranja tudo
justamente por isso, que são muitas coisas, muitos pequenos detalhes, muitas coisas de cultura das pessoas que a gente precisa entender, como que elas interagem com os jogos e tudo mais. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas vai lá, Bruno. Não, foi ótimo. E pegando o gancho do que tu falou, assim, o que eu vejo muito de acessibilidade, especificamente em jogos, a acessibilidade, ela vem desde o básico mesmo. Por exemplo, quando você pensa em um jogo que introduz uma opção de você escolher o nível de dificuldade do jogo, isso já é uma coisa de acessibilidade, porque você está ali abrangendo o seu jogo para um público que, tanto aquele público que tem a capacidade, tanto motora quanto cognitiva, de trabalhar o jogo numa dificuldade maior, com mais desafios, quanto para um público que não tem, mas que ainda assim quer usufruir do jogo. E isso, inclusive, é uma grande discussão na indústria de jogos, sobre essa questão da acessibilidade, de jogos que não têm nível de dificuldade, e obviamente que tem aí a parte mais profunda, aquela parte mais detalhada, de nível de acessibilidade nos jogos, como modo de daltonismo, mudanças no som. Por exemplo, Fortnite ele tem uma opção muito interessante, que é de permitir o uso a indicação visual do som, para que você consiga identificar de onde está vindo o som sem precisar necessariamente escutar. Então, isso tudo faz parte da acessibilidade. Não é só aquelas opções que você vê ali no menu de aumentar a fonte. Isso também faz parte, mas vai muito além, vai muito mais profundamente do que isso. É engraçado, o Bruno tocou nesse ponto do modo de dificuldade. Eu mesmo, assim, muitas vezes eu não me considero uma pessoa que necessite de recursos de acessibilidade, mas à medida que eu fui me aprofundando na temática e que eu descobri, por exemplo, a questão das pessoas neurodiversas, e eu percebi que, por exemplo, eu sou uma pessoa que me valeria desse tipo de adaptação, porque para mim, eu não consigo jogar jogos muito frenéticos, jogos muito rápidos, assim, eu me canso muito rápido, isso, tipo, me dá uma sobrecarga, assim, muito intensa. Então, se eu quiser, por exemplo, finalizar um jogo como... Por exemplo, a gente tem um ótimo exemplo do Celeste, né? Um jogo como Celeste, eu definitivamente tenho que ir lá, tipo, diminuir, a fazer uma adaptaçõezinha, porque se no modo normal eu nunca conseguiria, tipo, terminar um jogo como ele. Legal. Eu acho que o ponto da acessibilidade em jogos, enfim, a gente tem essas discussões sendo cada vez mais importantes na indústria. A gente tem organismos, a gente tem atividades sendo realizadas em grandes eventos, então já faz alguns anos, não tanto quanto a gente gostaria, mas já faz alguns anos que GDC e outros eventos grandes da indústria, eles têm painéis específicos sobre a parte de acessibilidade. Então, mas de qualquer forma, a discussão sobre acessibilidade em jogos, ela é relativamente recente, pelo menos para o público geral, assim. A gente entende que quando a gente está pensando no desenvolvimento, isso vem de mais tempo, mas é uma coisa que tem ganhado mais atenção. Por outro lado, aí, enfim, até puxando pelo ponto que a Lô levantou sobre a questão do audiovisual, sobre a questão da interatividade, etc., dessas particularidades dos jogos, a gente também pode fazer um paralelo com outras mídias, então, com aplicações digitais, com jogos de tabuleiro, etc., que podem ou não também se adaptar para dentro dessas necessidades de acessibilidade. Então, eu acho que seria interessante, enfim, entender se existe, e caso sim, quais são essas diferenças que vocês enxergam da acessibilidade, da importância da acessibilidade, da implementação da acessibilidade em jogos, em comparação com outros recursos, sejam eles digitais, analógicos, enfim. E... Vai lá, Bruno. Bruno começa. Ué, assim, é sempre... Quando você analisa um jogo pela parte de acessibilidade, principalmente um jogo, por exemplo, em dispositivos mobile, você vai notar que elas são muito parecidas com as opções que você vê em um aplicativo qualquer, que não seja um jogo exatamente. Como, por exemplo, ajustar tamanho de fonte, ajustar o tamanho do conteúdo em si, questão de cores. Sendo que num jogo, normalmente você tem essas opções, mas você aplica elas muito mais profundamente, porque você não está lidando ali só com interface, não está lidando só com coisas textuais. Mas no jogo você também está lidando com diversos objetos que muitas vezes eles estão vivos e eles estão sobre controle do próprio jogador. Então você já tem que ter esse tipo de expectativa nas coisas. Por isso que aplicar acessibilidade num jogo, em comparação a aplicar num aplicativo, num recurso digital, é diferente e costuma ser mais complexo.
Além disso, quando você trabalha com aplicativos, normalmente você já tem ferramentas que lhe ajudam a fazer isso. E um jogo é um pouco mais complicado, porque é muito dependente do seu jogo. Cada jogo é tão diferente, tão único, que você tem que adaptar as soluções que você pode encontrar, sejam elas mais tangíveis, como algo já feito realmente, um recurso já feito, como algo mais abstrato, que você tem que só pegar a ideia, o conceito. A gente sabe que no modo daltonismo tais cores têm que ser diferentes de tais cores, e a gente tem que adaptar isso, definir quais são. Então você tem que pegar essa ideia abstrata e saber aplicar. Por isso que normalmente quando você está falando de acessibilidade no jogo é algo muito mais complexo e muito mais interessante quando você vê aplicado e você vê bonito. The Last of Us Part 2 tem um nível de acessibilidade altíssimo. Eles conseguem deixar o jogo jogável para basicamente qualquer pessoa. E isso ganhou muito destaque na indústria justamente por causa desse nível de complexidade que eles chegaram a ir atrás para conseguir isso. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre essa questão, né, das diferenças, trazendo assim como base a gente tem o APX, né, que é o Accessible Player Experience, que foi desenvolvido pela galera da Able Gamers, né. É uma coisa que é importante a gente falar, né, sobre essa questão da diferença de acessibilidade, né. A gente tem o APX, né, desenvolvido pela Able Gamers. A Able Gamers é essa organização filantrópica norte-americana que o objetivo deles é trazer essa acessibilidade tanto dos devs para os jogos deles, né, tipo, o que eles podem fazer e tudo mais para os jogos, quanto permitir o acesso de pessoas com deficiência a controles acessíveis e tudo mais, para eles poderem ter uma boa experiência de jogo. E o APX, desenvolvido por eles, fala sobre 2 etapas de acessibilidade de um jogo para ele poder ser acessível. E eu acho isso muito interessante, que o que eles falam, né, é a questão do acesso ao... Você conseguir interagir com aquilo ali, então, tipo, por exemplo, eu consegui identificar que um botão é um botão, eu consegui identificar, por exemplo, às vezes a gente desenvolvendo jogo, a gente costuma usar muito cores para diferenciar coisas, mas, por exemplo, eu preciso identificar a informação passada por aquela cor, enfim. Então, tudo que diz respeito à interface do jogo, que eu preciso ter acesso, e tudo que diz respeito à experiência do jogo em si. Então, o meu game design, né, com ser acessível. Então, tipo, como o Bruno tinha comentado, a questão da dificuldade do jogo, eu consegui identificar elementos de puzzle. Então, eu acho que os jogos, eles têm muito disso, assim, porque a gente precisa trabalhar essas etapas, né, que é justamente o que o Bruno estava falando. Então, eu preciso ir além da minha interface de jogo. Eu preciso que a experiência de jogo me seja acessível. Então, isso para mim é a maior diferença, assim, de um jogo e um aplicativo, um jogo e qualquer outra coisa, né? Legal. Isso me lembra muito, acho que complementando o teu ponto, Lu, isso me lembra muito uma discussão que costuma ter em design emocional, quando a gente fala sobre usabilidade de user experience. A gente costuma falar que a usabilidade de uma coisa ela é um aspecto pragmático disso, então é um aspecto realmente de uso, de interação, eu consigo fazer aquilo. E a UX, ela se encaminha um pouco mais para o aspecto que a gente chama de hedônico, que é aquele aspecto de satisfação, do tipo, eu consigo fazer as coisas de forma satisfatória, eu consigo fazer as coisas absorvendo aquele significado, absorvendo aquela proposta que foi desenvolvida. E nos jogos, de fato, assim, quando a gente pensa o game design do projeto, tem muito disso, assim, não é só apertar o botão, sabe? Sei lá, é a diferença entre um platformer desenvolvido no Game Jam, super funcional, e sei lá, você jogar Super Mario, você jogar outro platformer que só para o pulo é um trabalho enorme para você entender o feeling, para você entender o que aquilo está transmitindo, a experiência dessa interação. Então, é legal que o APX ele considere essas 2 dimensões, ele trabalha essas 2 dimensões, porque, enfim, no final das contas, interagir com o jogo definitivamente não é só apertar o botão. E aí, bom, eu acho que levando em consideração essa discussão sobre as diferenças da implementação para um e para outro, eu acho que a gente levantou alguns pontos relacionados à importância da acessibilidade, mas, enfim, eu acho que é interessante que a gente destaque isso. Então, hoje, enquanto desenvolvedores de jogos,
e, enfim, pessoas que atuam na indústria, pessoas que observam as coisas que estão acontecendo na indústria. Como que vocês enxergam a importância da acessibilidade? Como vocês enxergam os casos que estão acontecendo? A gente tem essa maior visibilidade, a gente tem, por exemplo, canais especializados como o Game Maker's Toolkit, anualmente fazendo listas de jogos acessíveis, enfim, isso dando visibilidade não só para projetos AAA, mas também para projetos indie. Então, enfim, como é que vocês enxergam essa parte de importância da acessibilidade dentro do desenvolvimento também para o público, no final das contas? Tá, eu acho, primeiro a gente tem que destacar uma coisa que é muito, que é meio que o motivo de por que a acessibilidade está tão em alta, né? Que é a questão da própria visibilidade, e as pessoas com deficiência agora, elas principalmente com as redes sociais, YouTube, toda essa questão, né, da internet, está trazendo muito essa questão de eles poderem falar e tipo, terem uma voz que está sendo ouvida por uma quantidade maior de pessoas, né? Porque antigamente não tinha muito disso. Então, o próprio fato dessas pessoas poderem tipo, se expor e terem espaço e falarem, olha, gente, eu quero poder usufruir disso, tipo, tanto quanto vocês, então, tipo, e mesmo, até mesmo essa questão, né, de ter essa troca, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem uma deficiência motora, por exemplo, mas eu ir lá e ser capaz de conversar com uma pessoa, entender quais são as dificuldades que ela tem e tudo mais, e isso me ajudar a, pelo menos, porque assim, a gente tem que pensar que a gente nunca vai fazer um jogo acessível sem ter uma pessoa com deficiência lá, porque não tem como eu fazer isso, porque eu não entendo, tipo, 100% que aquela pessoa passa. Então, eu poder ter essa troca e saber, olha, eu tenho que me guiar por aqui, mas eu poder chegar para essa pessoa e falar, é isso, entendeu? Então, tipo, elas conhecer novas pessoas e, tipo, hoje em dia existe, por exemplo, o IGDA, né? Ele tem um canal no Discord, tipo, de pessoas que falam sobre acessibilidade, então, tipo, são pessoas do mundo inteiro, entendeu? Então, tipo, essa troca é maravilhosa. Qual era a pergunta mesmo? Da importância da acessibilidade, tanto da perspectiva do desenvolvedor, mas também da perspectiva, enfim, das próprias pessoas que necessitam dessas adaptações, desses ajustes. Tá vendo, gente? É por isso que, tipo, a gente fala de pessoas neurodiversas, é isso, entendeu? Tipo, seu objetivo de jogo, ele precisa estar claro para mim em todo o caminho, porque senão eu vou esquecer e eu não vou saber o que eu tô fazendo ali. Dica, né? É aquela. Não, mas, enfim, tipo, tem toda essa questão, né? E também a gente, como desenvolvedor, se sentir e conseguir compreender, né? O que... Porque tem uma frase para mim que me marcou muito, logo no comecinho, quando eu comecei a estudar mais coisas de acessibilidade, que é a questão do impacto que um jogo tem na vida de uma pessoa com deficiência, sabe? O fato de ela se sentir capaz de realizar uma tarefa, tudo bem que tenham pequenas alterações, tudo bem que não seja tipo, da mesma forma que você joga, que eu jogo, mas ela ainda ir lá e conseguir chegar naquele final e tipo, ter aquela experiência e a gente ser empático quanto a isso, sabe? Eu acho que é muito importante também e é uma coisa muito relevante que está sendo vista agora, assim, no mercado e tudo mais. E, querendo ou não, gente, falando também não só desse lado mais emocional, são pessoas que vão consumir e vão te dar dinheiro e é um público grande, tá, gente? Não é tipo, não é assim, sei lá, acho que, quanto é que foi? Eu até esqueci, acho que é tipo 13%, eu não me lembro. Tem o dado da Organização Mundial de Saúde que fala, tipo, a quantidade de pessoas com deficiência, e é uma quantidade significativa de gente. Então, é dinheiro também, gente. Tipo, né, se você não entende pela empatia, vamos entender pelo bolso. É exatamente isso. E, assim, falando da perspectiva mais de desenvolvedor, a ideia de acessibilidade está sendo debatida constantemente, está sendo algo que as pessoas estão dando atenção e estão positivamente recompensando empresas, enfim, desenvolvedores que aplicam isso. É algo muito bom, merece realmente destaque. A Microsoft fez um controle
para permitir que pessoas com algum tipo de deficiência consigam facilmente, exatamente, nossa, fantástico, essa ideia do controle. Então isso já foi um grande destaque e permite que ele use, por exemplo, outros consoles também, isso é incrível. Já quero que chegue mais fácil no Brasil, né? Ainda não tem disponível, infelizmente. Agora talvez com a Able Gamers no Brasil, eles consigam trazer para cá e vai ser massa. Tomara. E aí, isso tudo, para um desenvolvedor, principalmente desenvolvedores pequenos, desenvolvedores indie, porque desenvolvedores maiores, empresas maiores, elas têm os recursos financeiros, elas podem ter o recurso financeiro para investir nisso, criar sistemas próprios, enfim. Mas quando a gente está falando de acessibilidade em um nível mais de desenvolvedores iniciais, espalhar isso facilita muito, porque a partir do momento que a comunidade de desenvolvedores conhece metodologias, tem recursos, tem sistemas que apliquem de forma mais geral algum recurso de acessibilidade em um jogo, isso vai se tornando cada vez mais comum. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma comunidade de desenvolvedores de uma plataforma, de um engine comum, como a Unity, como a Unreal, quando a gente fala que isso está se tornando mais comum, significa que pessoas estão ali fazendo sistemas, fazendo recursos de acessibilidade que elas podem compartilhar com outros desenvolvedores. E esses outros desenvolvedores aproveitarem esses recursos e utilizarem da própria forma, modificando, enfim, utilizando da mesma forma, mas aplicando também ao seu jogo para se tornar algo comum. Então, quando a gente fala que a acessibilidade, esse debate está crescendo e está tomando proporções importantes, isso é fantástico para todos os lados, tanto para o lado do jogador que vai poder jogar o jogo tranquilamente, ou pelo menos de forma mais acessível e mais possível, mas também para o desenvolvedor que está ganhando novas formas de aplicar isso. E eu acho isso incrível para mim, assim, pessoalmente, é fantástico, porque eu estou descobrindo novas formas de aplicar, estou descobrindo recursos que já existem e que facilitam muito o uso desses recursos. Então, eu acho simplesmente incrível esse debate crescendo. Só para não ficar sem o dado exato, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, tipo, isso é gente pra caramba. Né? Tipo isso. Não, essa questão da importância da acessibilidade é uma coisa, enfim, não à toa é uma coisa extremamente relevante, e a gente, é um processo empático, né? Quando a gente, apesar de todas essas questões, no final das contas, a gente tem que entender essa perspectiva de que, principalmente quem está desenvolvendo jogos, me colocando o chapéu de game designer agora, assim, quando a gente está desenvolvendo, existe muito da nossa visão sobre o produto, mas a gente tem que entender que a natureza interativa do jogo, ela faz com que essa visão ela só vá se concretizar no momento que a outra pessoa está conseguindo interagir satisfatoriamente com o projeto que você criou. Então não adianta você pensar uma coisa fantástica, que seja, enfim, incrível para as pessoas, mas que ela tenha limitações que impeçam que as pessoas cheguem à jornada que você está propondo, a proposta de experiência que você está imaginando. Enfim, e isso vai pode desde grandes mudanças, como realmente ajustes e adaptações do produto para pessoas com deficiência motora, para neuroatípicas, enfim, até questões menores, quando a gente trata, por exemplo, sobre daltonismo. Eu sou uma pessoa daltônica, então eu tenho problemas no eixo do verde e vermelho, e é um caso que em alguns jogos, obviamente, passa batido, mas em outros é simplesmente impraticável. Então, se League of Legends não tivesse modo daltônico, eu não faria a mínima ideia de como jogar. Porque, para mim, os minions eram da mesma cor. Se vários jogos que utilizam... Desculpa interromper, mas engraçado você falar sobre o League of Legends. Pelo que eu soube, agora melhorou, mas teve uma época, alguns anos atrás, que a galera reclamava muito sobre o modo daltônico do LoL, justamente porque, tipo assim, é aquela coisa, né? O daltonismo, ele é um espectro, então, tipo, não existem só pessoas, tipo, não é só verde e vermelho, tem verde e vermelho, tem o verde, tem o vermelho, tem o azul, então, tipo, é um espectro, muda muito de pessoa para pessoa, e eu não sei o que aconteceu lá na Riot, eu não sei, tipo, até que ponto eles fizeram o dever de casa deles, fizeram um teste, enfim, mas eles foram lá, fizeram uma modificação que não serviu para todo mundo, então, tipo, é importante
sempre levantar isso e sempre falar disso, porque as pessoas precisam entender que, tipo, não é só eu ir lá e aplicar um filtro, ou eu ir lá, tipo, e... meu amigo daltônico enxerga, então todo mundo vai enxergar. Não, você precisa realmente se preocupar em entender um pouco mais sobre o que é aquilo, tipo, como que aquilo se comporta, e, obviamente, né, chamar várias pessoas para testar e que possam realmente dizer, olha, tipo, isso aqui não tá funcionando muito bem para mim tá, para mim não tá, enfim, como que a gente chega nesse meio termo e resolve, assim, para uma maior quantidade de gente. Então... Sim. Existem muitas dimensões dentro de cada um dos pontos, mas é interessante que os desenvolvedores, eles realmente tenham essa empatia. Então, assim, acho que na Gameplan é engraçado porque realmente a gente tem essa preocupação por padrão, e é meio que bem comum. Então, tipo, existem vários pontos que a gente já discute desde do conceito do projeto, mas, obviamente, sempre são coisas que surgem também ao longo do tempo. Depois a gente se depara com outra coisa e a gente para pensando, tipo, cara, isso aqui tá meio estranho para determinado público. Isso aqui não vai funcionar, isso aqui precisa ser ajustado. E o projeto ele tem que ter flexibilidade o suficiente para ele conseguir lidar com essas coisas. E, óbvio, a gente sabe que isso envolve custos, isso envolve riscos, etc. Mas conforme isso faz parte do nosso processo, conforme isso faz parte do nosso entendimento sobre a criação do projeto, esses riscos, esses custos são diminuídos. Então, é uma coisa bem interessante da gente refletir, da gente entender desde o começo. Acho, assim, só para concluir, Alisson, foi até uma experiência, assim, muito nossa que a gente teve nos últimos meses, que é a importância de, tipo, você não ter só uma pessoa que, tipo assim, nosso time tem um especialista em acessibilidade, tipo, uma pessoa que... Mas essa questão da preocupação ser compartilhada, ela é muito positiva, justamente a partir do momento que você pode ter essa troca. Então, às vezes a gente deixa uma coisa passar e aí vem a outra pessoa e fala, não, mas isso aqui tem certeza, tipo, por causa daquilo e tudo mais. Então, quando você tem mais de uma pessoa que se importa e que entende como isso funciona, o diálogo, ele enriquece muito as soluções e as propostas e tudo mais. Então, tipo, é sempre bom tornar isso uma coisa do time, sabe? Tipo, não só, se vira aí, resolve todos os problemas de acessibilidade do projeto, sabe? Sim. E aí eu acho que puxando esse ponto, eu acho que tem enfim, a gente fala que a acessibilidade é importante, a gente fala que a acessibilidade é necessária, etc. Mas existe uma coisa, enfim, existe um grau de complexidade para a aplicação. Então eu acho que é interessante que a gente também apresente isso, que a gente discuta um pouco sobre isso. E para vocês, enfim, o que vocês enxergam que são as principais dificuldades para a implementação, para a elaboração de soluções acessíveis dentro do projeto, quais são os gargalos, quais são as dores de cabeça que são mais comuns, o que vocês sentem em relação a isso? Vou começar por mim, que tipo, começou a parte mais teórica da coisa, mais idealizadora da coisa, e depois o Bruno dá aquela aprofundada de desenvolvedor. Mas uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está discutindo acessibilidade para desenvolvedores que estão começando, a gente sempre lembrar que, tipo, eu sempre gosto de falar, gente, não é fácil. Começar a desenvolver acessibilidade não é fácil. Porque, tipo, você se empolga, você vê, tipo, tudo aquilo... tem guidelines extensas sobre, então, tipo, específicos para surdez, específico para problemas de visão, enfim, tipo, segmentados, né? E são várias coisas e você olha para aquilo e fica tipo assim, meu Deus, tipo, como que eu vou fazer tudo isso? E parece assim gigantesco. E realmente, tipo, existem coisas que são mais complicadas de você trabalhar, de você pensar sobre, principalmente por essa questão de tipo, você não vivenciar isso, então nem sempre você entender como isso funciona. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma dica válida e você meio que não tentar abraçar o mundo com as pernas logo do começo, sabe? Tipo, tenta focar em uma coisa, tipo, às vezes você conhece uma pessoa que tem um tipo de deficiência que pode já ir te ajudando, então, tipo, focar e ir estabelecendo, tipo, passos e implementando isso aos poucos.
Até para minimizar os riscos também, porque quando você tenta fazer muita coisa, né, às vezes essas coisas caem no caminhão, é normal. Mas é isso, assim, tipo, não é fácil de primeira, mas você vai pegando o jeito da coisa, sabe? Tipo, e quando você vê que isso deu resultado e que isso, tipo, melhorou a vida, o dia de alguém, assim, tipo, é muito recompensador. Acho que da minha parte era isso que eu ia falar. Vai, Bruno. Assim, é muito comum, como eu falei, você ter dificuldade de encontrar informações sobre como implementar ou como aplicar algum tipo de recurso de acessibilidade no seu jogo, quando ele ainda não é um tópico tão debatido e quando ele também não é tão investido. Então, tipo, principalmente como programador, uma das principais dificuldades é fazer isso, aplicar. Tipo, é sempre muito bom quando eu encontro algum tipo de recurso que já existe. Mas nos jogos isso se torna cada vez mais difícil por causa da natureza que eu falei de ele ser muito único cada jogo. Então você tem que realmente adaptar muito o sistema. Então é complicado você gerar um sistema que seja abrangente. Um sistema que vai funcionar com qualquer tipo de jogo, com qualquer tipo de ferramenta. Quando você vê um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de celular, enfim, um site, você já tem ali alguns parâmetros de acessibilidade que você sabe seguir, e normalmente até o próprio celular, enfim, a própria API do dispositivo já lhe oferece esses recursos. Então, por exemplo, quando você está lidando com iOS, quando você está lidando com Android, ele já oferece alguns recursos que vão lhe ajudar a aplicar ali a acessibilidade, porque eles mesmos já têm. Inclusive, você pode até pegar mesmo do celular e não precisar que o usuário tenha que configurar de novo alguma coisa desse tipo. Mas quando a gente está falando de jogo é algo muito mais único no mundo dele, e ele nem sempre tem um acesso a esses dispositivos ou a esse tipo de informação. Então, por exemplo, quando você está lidando com um jogo mobile, é mais complicado você pegar esse tipo de informação. Você precisa realmente ter mais conhecimento técnico para conseguir esse tipo de automatização do processo. E aí, depois que você consegue essas informações para aplicá-las no seu jogo, aí você tem que lidar em como transformar elas em realmente informações úteis e que sejam aplicáveis para o seu produto, para o seu jogo em específico. Então, essa é a principal dificuldade de você aplicar em um jogo, porque você está lidando com algo muito do zero, algo muito único, e normalmente quando você está fazendo um jogo, você quer que ele seja único, você quer que você faça um projeto especial, você quer fazer uma coisa assim que é como se fosse seu filho ali, tipo, algo que você criou e que você quer que ajudar o máximo possível. Então, quando você está lidando com acessibilidade para um jogo, você normalmente tem esses tipos de dificuldade de apresentar, de pegar recursos que já existem e aplicar eles na acessibilidade do seu jogo, como, por exemplo, tamanho de fonte. O aparelho utiliza recurso de leitor de tela. Muito legal. A maioria dos aplicativos nativos ou aplicativos que você faz diretamente utilizando a API conseguem. Mas quando você está fazendo um jogo, se você não estiver fazendo ele utilizando os recursos, quando você estiver fazendo, por exemplo, com um engine diferente, como por exemplo a Unity ou então o próprio Unreal, você nem sempre tem acesso a esse tipo de informação. Então é uma dificuldade a mais, é uma barreira a mais que você tem para o seu jogo, fora as barreiras naturais que eu já falei. Eu acho que assim, fora essa base mais difícil de aplicar acessibilidade, vem muito no trabalho de equipe mesmo, então depende muito então, da projeção, enfim, você trabalhar com a equipe de UX, trabalhar com a equipe de game design, para ver melhor a solução e trabalhar pensando tudo isso junto, em vez de pensar em alguma coisa só separada. E obviamente isso leva tempo, mas é muito recompensador, então vale a pena. E aí, a partir do momento que você faz isso, é que você vai procurar essas soluções para aplicar aquilo no seu produto específico. Uma coisa que o Bruno levantou, que é justamente, tipo, por isso que é tão importante que a gente tenha as grandes empresas, assim, trabalhando em prol da acessibilidade, né? Uma coisa que a própria Unreal faz, né? Tipo, como eles desenvolvem jogos, o que eles implementam de acessibilidade nos jogos deles, eles tentam trazer de modo nativo, entre aspas, né? Mas eles tentam, tipo, integrar dentro da engine deles. E então, tipo, é muito importante que a gente tenha essa questão. Por exemplo, a gente recentemente teve a questão das patentes de acessibilidade da EA. Se todos os conteúdos de acessibilidade que a EA desenvolveu para os jogos dela tivessem lá e eu pudesse só
tipo, jogar dentro do meu jogo pela Unity ou pela Unreal, nossa, olha que, tipo, que coisa perfeita que isso seria, entendeu? Então, acho que uma dificuldade é que ainda falta essa integração entre todos os atores da comunidade, né? Tipo, a galera AAA, a galera que faz as engines e tudo mais, a galera que faz P&D na área, para a gente poder facilitar esse acesso para a gente, pessoinhas menores, assim, que, tipo, para a gente é um risco muito grande. A gente, por exemplo, vamos fazer um projeto, a gente achou isso aqui muito interessante, vamos desenvolver um plugin para a Unity para a gente sempre usar. A gente não pode parar para desenvolver um plugin para a Unity para usar. A gente vai ter que, tipo, ir lá fazer na mão, adaptar para esse projeto, porque, tipo, seria um trabalho muito dispendioso para a gente que, tipo, né, tá lá contando os nossos dinheirinhos para, tipo, jogar dentro de todos os jogos, enfim. Então, se a gente tem essa galera que, tipo, pode ter uma equipe de P&D focada só nisso, tipo, gente, vamos compartilhar, vamos, tipo, né, permitir que todas as pessoas tenham acesso a isso. É exatamente sobre isso. A Unity, por exemplo, ela oferece uma opção de daltonismo. Se não me engano, ela já vem com um recurso que você pode utilizar para aplicar soluções para pessoas que têm algum tipo de daltonismo, que faça isso de forma mais automatizada. Mas é o único recurso que ela possui. Então, você tem que ir atrás ou de pessoas que já fizeram e tiveram tempo para disponibilizar o recurso, como tem um recurso incrível de acessibilidade para leitor de tela, que eu esqueci agora o nome, não, se tu lembrar o nome. Acho que é o AP, Unity Accessibility, alguma plugin, eu acho, uma coisa assim. Então, quando você tem esse tipo de plugin já acessível, é tranquilo. Mas se você tem a oportunidade de ter ele pela própria engine, isso já facilitaria muito o trabalho, e é por isso que essas conversas são tão importantes. Porque aí, quando tem esse tipo de demanda, as empresas elas vão ir atrás de disponibilizar esse tipo de recurso. E aí a gente pode reutilizar isso para os projetos, enfim, várias pessoas. Hoje em dia, fazer um jogo é muito mais tranquilo do que anos atrás. Hoje você tem engines aí permitindo que você faça jogos sem precisar programar, sem precisar fazer até mesmo modelagem 3D ou alguma coisa assim, que ele já vem com tantos recursos que facilitam isso para que uma pessoa consiga. Então a gente pode também ter esse tipo de recurso para facilitar a acessibilidade. É só uma questão de alguém ali ter o trabalho de disponibilizar isso. Legal. A gente tocou muito nos assuntos das ferramentas, das engines, enfim. Eu acho que seria interessante também a gente levantar exatamente como é o ecossistema para isso. Então, tipo, quero trabalhar a acessibilidade no meu projeto, como é que está o ecossistema das engines em relação a isso. Então, elas têm uma abertura legal, não tem uma abertura legal, tem funcionalidades que eu já acho, não tem funcionalidades que eu já acho, e outras ferramentas. Então, quero essa questão do modo daltônico, por exemplo, do meu jogo. Como é que eu faço? Existem ferramentas para isso? Leitores de tela? Enfim, quais... uma parte de indicações mesmo, assim, tipo, como vocês enxergam esse ecossistema de aplicações que nós, desenvolvedores, utilizamos para aplicar acessibilidade dentro dos projetos. Tá, eu vou começar pelos que eu uso, e aí o Bruno fala sobre a questão das engines. A gente já tocou um pouco no ponto, mas, por exemplo, para checar questão de contraste das interfaces, assim, a gente tem, por exemplo, as regras do W3C para a web, que eles trazem as questões de, por exemplo, o contraste das cores, então, tipo, que cor eu uso de fundo de texto para que o texto seja mais visível e tudo mais. E aí eu costumo usar o Accessibility Insights for Windows, que é tipo um programinha que você baixa e aí você pode ir lá selecionar a cor do texto e do fundo, e aí eles dizem, olha, tá ok se for grande, não tá ok se for pequeno, tá ok se for grande, se for pequeno, tá de boa, tá legível, que são os três parâmetros de teste do W3C, que eu acho tipo, muito importante. Então, para saber, por exemplo, a cor do botão e a cor do texto, às vezes a gente usa o branco achando que está mais contrastante, mas na verdade o preto ficaria melhor, enfim. E eu também costumo usar muito uma ferramentinha chamada Color Oracle, que
ele basicamente pega a minha tela, aplica um filtro que demonstra os 3 tipos principais de daltonismo, né? Tritanopia, deuteranopia e protanopia. E aí, tipo, ele me mostra que essa cor aqui tá difícil de diferenciar dessa cor, o que você pode fazer para melhorar esses contrastes e deixar mais acessível para as pessoas daltônicas. São os que eu mais uso, assim, são esses. Bom, já falando sobre as engines diretamente, eu tenho trabalhado pouco ainda com a Unreal, eu espero conseguir trabalhar mais em breve, mas conhecendo já da própria Unity, eles não oferecem tantos recursos, como eu falei, eles oferecem pouquíssimos, na verdade, diretamente, mas como a Unity tem uma comunidade incrível de desenvolvedores que costumam ajudar muito uns aos outros, existe uma grande gama de plugins que você pode utilizar. E aí, como a gente já falou, acho que o principal que ele é o de leitor de tela, que é algo muito complexo de você aplicar naturalmente. Então, se você fosse fazer um leitor de tela, ia ser muito complicado, porque você tem que adaptar sua interface para isso. Você tem que fazer o tipo de tradução do que está sendo escrito ali e reproduzir uma voz utilizando algum tipo de solução lógica para reproduzir uma voz. Então, existe um plugin chamado justamente o que a Lu falou, que é o Unity Accessibility Plugin, que ele já faz um excelente trabalho para isso. Ele facilita bastante, tá? Você só adicionar algumas coisinhas ali nos seus elementos da sua interface, e aí ele já faz todo o trabalho. Mas normalmente você realmente vai ter que criar sozinho. Eu cheguei a pesquisar agora um pouco também sobre uma outra ferramenta que está sendo muito utilizada para início de desenvolvimento de jogos, que é o Godot. E no Godot, pelo visto, também já existe um plugin feito pela comunidade que permite esse tipo de acessibilidade, esse tipo de implementação de acessibilidade no seu projeto. Mas normalmente são essas as ferramentas que você vai ter quando você está lidando com engine. Fica mais complexo ainda, lógico, quando você está construindo a sua própria engine, o que costuma ser plausível em alguns jogos mais simples, em que o desenvolvedor vai lá e se arrisca a fazer isso, e aí ele teria que fazer do zero. Mas quando a gente está lidando com essas engines que já vêm prontas e que a gente só reutiliza elas, como a Unreal, a Unity, o próprio Godot, normalmente não se tem muitas ferramentas. E aí você vai ter que ou fazer uma pesquisa manual e achar muito profundamente, ou então você vai ter que fazer do zero mesmo. Você vai ter que lidar com utilizar os próprios recursos que a engine oferece. Então você pega o máximo possível que ela oferece. Ela tem como pegar recursos do dispositivo que está sendo utilizado no jogo, como a Unity permite pegar algumas informações do dispositivo Android. Você pode pegar isso, você pode utilizar esse tipo de ferramenta para tentar automatizar seu processo. Só que isso normalmente é complicado, isso pode ser até custoso para a otimização do seu jogo. Então, depende muito do que você está procurando. E é aquela situação, os jogos dependem muito do que você está fazendo, depende do seu jogo especificamente. Então eu acho que quando você está lidando com uma engine, não há muito o que dizer, a não ser faça uma boa pesquisa, tenha uma equipe que esteja atento a isso para te ajudar enfim, buscar soluções. E aí depois disso ver os recursos disponíveis, que normalmente não são muitos, então provavelmente você tem que ter aquela disponibilidade de ir atrás e fazer o próprio recurso para funcionar. Uma coisa que é importante só esclarecer, tipo, a gente está falando sobre essa questão do leitor de tela, são para jogos mobile, certo? Porque o que acontece? Os jogos feitos em Unity, eles não conseguem ser lidos pelo leitor nativo do celular. Então, tipo, você precisa aplicar e isso permitir, tipo, o jogador vai lá, ativa o leitor de tela dentro do jogo para poder conseguir, né, tipo, ter o feedback auditivo de ler botões, ler informações e tudo mais. E que podia ser uma coisa que, né, a Unity podia o quê? Dar um jeito, né, de fazer o aplicativo dela ser reconhecido pelo celular nativamente e usar os próprios recursos do celular, mas, né, aí é com eles, eles têm que resolver aí essa treta aí deles com os dispositivos móveis. É algo muito mais complicado, ele cria uma barreira a mais para quando você está tentando deixar o seu jogo acessível, que nisso aí já dá uma complicada. Então, o ideal seria a gente viver em um mundo que dê realmente para essas engines conseguirem trabalhar em conjunto, até mesmo com as plataformas onde elas podem ser aplicadas. Por exemplo, a Unity pode ser aplicada, você pode criar jogos para mobile, você pode criar jogos para os consoles, para computador. Então, trabalhar com essas plataformas para ver se eles conseguem
conseguir puxar esses recursos e ter acesso a esses tipos de recursos mais facilmente para que a própria engine consiga fazer essas ferramentas. E aí disponibilizar para a gente que é desenvolvedor, e aí a gente que é desenvolvedor só ir lá e apertar um botão, enfim, fazer alguma coisa mais simples do que criar mesmo do zero, porque, enfim, infelizmente, quando a gente está trabalhando com programação, não é só digitar lá, se a pessoa tem daltonismo, fazer o cor mudar. Infelizmente, não é tão simples assim. Então, se a gente tivesse essas ferramentas, ia ajudar bastante. Sério que não é só apertar um botão, aquelas... Na minha terra era. Eu acho que, bom, a gente está se encaminhando para o final. Eu acho que vale... Beleza, assim, a gente discutiu um bocado sobre acessibilidade, sobre a importância, sobre as principais dificuldades. E se a galera quiser saber mais, então eu acho que materiais de referência, consultas, o que vocês indicam, primeiros passos, coisas que as pessoas podem dar uma olhada, enfim. Tá. Nossa, tem uma lista gigantesca de referências aí que eu já peguei pelos meus vários anos pesquisando sobre o tema, mas eu vou falar aqui as que para mim são as mais relevantes e até são as mais utilizadas e mais embasadas pelo tamanho delas, né? Que a gente tem, assim, para começo de história, a gente tem a Game Accessibility Guidelines, que elas são tópicos mais diretos, então, tipo, não use cor para mostrar a informação unicamente, coisas assim, sabe? Bem tópico, passo a passo. A gente tem o próprio APX, né, que a gente citou, que é o Accessible Player Experience, que ele fala sobre essa questão, né, do acesso e da experiência. Então, tipo, ele é um pouco mais geral no sentido de que ele não te dá, tipo assim, olha, você precisa fazer isso, 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 isso para deixar seu jogo acessível. Ele é mais do tipo, olha, as pessoas têm dificuldade com essas coisas. O que você pode fazer no seu jogo para melhorar isso? E eu acho fantástico, porque ele te dá uma liberdade maior de criar soluções pensando justamente na especificidade do seu projeto, né? Como o Bruno falou muito, cada jogo é único. Então, eu acho muito legal a forma como eles abordam isso para os devs. A gente tem também a Microsoft tem uma guideline do Xbox que eles também, tipo, é um pouco mais direto, assim, no que você tem que fazer. Então, por exemplo, tamanho de fonte mínimo para PC, para console, coisas assim, tipo, mais... Olha, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. Eles falam muito sobre legenda, que é muito importante também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a gente tem também, assim, vários canais no YouTube que falam sobre isso. A gente tem o próprio Games Make Toolkit, né, que é do Mark Brown, que ele tem uma série de vídeos falando para cada tipo de deficiência, as coisas que você pode fazer sobre. E é isso, assim, tem, tipo, procurem também, tipo, é muito interessante, é sempre bom, né, procurar pessoas com deficiência que falam sobre jogos. Então, tipo, tem diversas pessoas aí no YouTube com deficiências diversas falando sobre acessibilidade em jogos, que é muito importante também. É isso. Todo esse conteúdo é extremamente importante. A parte mais... você utilizar ele para justamente poder pensar nas suas ferramentas que você vai criar. Como eu já falei, a ferramenta que se você estiver trabalhando na Unity, você pode utilizar, e ela já vem com o próprio guideline dela, o que eu achei incrível quando eu acessei. Justamente, no caso, a gente estava errando o nome, não é Unity Accessibility Plugin, é UI Accessibility Plugin, que é o AP. Então, recomendo bastante ela. Por mais que você não vá utilizar ela, pelo menos ela também já tem esses guidelines, porque ela foi feita por pessoas com deficiência. Elas justamente queriam criar uma ferramenta para facilitar isso no desenvolvimento de jogos. Então, lá você pode encontrar como aplicar ela, ou enfim, como fazer o seu jogo ficar mais acessível e saber utilizar bem essas ferramentas. Então, recomendo dar uma olhada nela. Eu tenho, tipo, sugestões de duas youtubers que elas falam sobre acessibilidade em jogos, que é a Laura K, que ela faz review de vários jogos e ela fala sobre coisas diversas, e ela tem uma deficiência chamada aphantasia, em inglês, que tipo, seria a fantasia, né, tradução direta, assim, que é a dificuldade de imaginar visualmente. E eu nunca tinha pensado nisso, tipo, eu nunca imaginava que isso existiria até eu conhecer ela.
e, tipo, descobri que existem mais coisas aí que você precisa se preocupar. E foi, tipo, eu fiquei... Foi mind blow, assim, foi, tipo, chocante quando eu descobri sobre isso. E tem também a Stacy Rebecca, com 2 Cs, que ela faz review de vários jogos também de acessibilidade, e é bem legal. É isso. Então, gente, muito legal. Eu acho que, enfim, é um assunto para outras conversas, para continuar, para se aprofundar, para discutir muito mais até em como isso funciona para consoles, para PCs, discutir até tipo acessibilidade de jogos analógicos, que também é uma coisa muito legal. Eu acho que a gente tem muito pano para manga, mas por hoje eu acho que a gente conseguiu bater muitos tópicos. E eu acho que é isso. Eu acho que foi bem legal, assim, a troca de ideias foi muito, muito, muito interessante. Se vocês quiserem, enfim, se a galera quiser saber mais, quiser entrar em contato com a gente, os contatos da Gameplan estão abertos, então o próprio contato @ Gameplan está aberto, os canais da Gameplan estão abertos, a gente pode conversar sobre o assunto, é uma coisa que a gente realmente sente muito, muito prazer em discutir, em trocar ideia, em participar. Então, agradeço a todo mundo, agradeço muito ao Lô, agradeço muito ao Bruno pela presença. E obrigado, gente. E aí, qualquer coisa, estamos aqui. Só uma última consideração também. Como a gente comentou, o Gamers agora está no Brasil, então, tipo, fiquem à vontade para entrar em contato com eles, já que, tipo, meio que eles são os representantes maiores da acessibilidade, né? Tipo, vindo dos Estados Unidos para cá. Eles têm muita experiência nessa parte de jogos e tudo mais. Então, tipo, procurem eles e falem com eles também, né? Falem com a gente também, mas falem com eles também. Legal. Legal. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.